Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 15 do Colégio Naval do ano 2000. Sobre a equação 1999x² menos 2000 vezes x menos 2001 igual a zero, qual dessas afirmações são corretas? Bom, a gente tem que analisar se essa equação ela possui raízes reais, se essas raízes são simétricas, se são positivas, se são negativas e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Vamos primeiro ver se essa equação do segundo grau ela possui ou não raiz real. Para verificar se uma equação do segundo grau ela possui raiz real, a gente precisa verificar o discriminante desta equação, o delta. O delta é o discriminante que é b² menos 4 vezes a vezes c. No caso aqui, o b é menos 2000. Então, menos 2000 ao quadrado é a mesma coisa que 2000 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, 2000 ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é 1999, vezes o c, que é menos 2001. E perceba que isso daqui vai ser igual a 2000 ao quadrado. Esse menos multiplicado com esse menos vai dar mais. Vai ficar mais 4 vezes 1999 vezes 2001. E perceba que isso daqui é estritamente positivo. O que isso significa? Significa que essa equação do segundo grau ela possui exatamente duas raízes reais distintas. Se o discriminante fosse igual a zero, a gente encontraria apenas uma raiz real. E se fosse negativo, a gente encontraria nenhuma raiz real. Teria apenas raízes complexas. Como o discriminante é estritamente positivo, então nós temos duas raízes reais e distintas. E a gente tem que analisar se essas raízes elas são simétricas ou se elas não são simétricas. O que isso significa? Eu vou colocar aqui no quadro o gráfico de uma função do segundo grau que tem duas raízes reais simétricas, ou seja, se essa raiz aqui ela vale x1, vamos supor, ou x0, vamos colocar aqui x0, então essa raiz aqui que é negativa, ela vai ser menos x0. Dizer que duas raízes são simétricas se elas são simétricas com relação ao eixo y. Temos uma raiz aqui e a oposta dela, que é, no caso aqui é o menos x0, também vai ser raiz. Então a gente sabe o seguinte, que dada uma equação do segundo grau desse tipo aqui, vamos pegar uma equação genérica, ax² mais bx mais c igual a zero. Se essa equação ela possui raiz simétrica, então o b, esse b aqui vai ser igual a zero. E, analogamente, se o b for igual a zero, significa que essa equação ela vai possuir raiz simétrica. Então, a gente só vai ter uma equação do segundo grau com raízes simétricas se o b for igual a zero. Vamos fazer essa demonstração agora. Vamos fazer a primeira parte, que é supor que b é igual a zero. Então, vamos supor que b vale zero. E a gente tem que mostrar que as raízes dessa equação aqui são simétricas. Então, a gente está sempre pensando que as raízes dessa equação aqui são duas, para a gente fazer isso. Então, se o b for igual a zero, significa que ax² vai ser igual a menos c, porque o b é igual a zero, daí já joguei o c para o lado direito. Isso significa que o x² é igual a menos c dividido por a. Então, como a gente está supondo que essa equação ela possui raiz real, duas raízes reais, então a gente sabe que isso daqui vai ser positivo, porque a gente vai ter que extrair a raiz quadrada agora dos dois lados aqui. Então, o x ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c dividido por a. Então, as duas raízes são o x0, que é o mais a raiz quadrada de menos c dividido por a, e o menos x0, que é o menos a raiz quadrada de menos c dividido por a.
Então perceba que essas duas raízes, ó, elas são simétricas. Uma é oposta da outra raiz. E a segunda parte é a seguinte, né? Vamos supor agora que esta equação aqui ela possua raízes simétricas. Então vamos supor que a gente sabe que o x0 e o menos x0 são raízes dessa equação aqui do segundo grau. Então se x0 e menos x0 são raízes dessa equação do segundo grau, né? E o x0 for diferente de zero, o que isso significa, né? A gente pode aplicar o x0 nessa equação ali, ó, vai ficar a vezes x0 ao quadrado, mais b vezes x0, mais c, isso daqui é igual a zero. Isso porque o x0 é uma raiz. Mas do fato do menos x0 também ser uma raiz, então a gente coloca o x0 nessa equação e a resposta também tem que dar zero. Então, a vezes menos x0 ao quadrado. Menos x0 ao quadrado é o próprio x0 ao quadrado. B vezes menos x0 dá menos b vezes x0. Mais c igual a zero. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode igualar, ó, essas duas equações, né? Porque isso daqui é igual a zero, né? Isso daqui é igual a zero. Então, a gente sabe que isso daqui tem que ser igual a isso, né? Então, a gente sabe que daqui a gente tira aqui a vezes x0 ao quadrado mais b vezes x0 mais c. Isso é igual ao quê? Isso vai ser igual a vezes x0 ao quadrado menos b vezes x0 mais c. E daí o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar o ax0 de um lado com o ax0 ao quadrado do outro lado. A gente pode cancelar o c de um lado e o c do outro lado. E nós vamos ficar com o quê? Com o b vezes x0 igual a menos b vezes x0. Sobra o b vezes x0 do lado esquerdo, sobra o menos b vezes x0 do lado direito. E daqui a gente conclui que 2 vezes b vezes x0 é igual a zero. Né? Passei esse valor para o lado esquerdo, daí ele foi para lá com o sinal trocado, ficou bx0 com mais bx0 dá 2bx0. Como a gente está supondo que o x0 é diferente de zero, né? Uma raiz diferente de zero, então a gente pode pegar essa equação aqui, ó, e dividir por 2x0 dos dois lados. E daqui a gente vai concluir que o b ele vai ter que ser igual a zero, né? Porque vai cancelar esse 2x0 com esse 2x0 aqui, ó. 0 dividido por 2x0 vai ser zero. Então o b é igual a zero. O que isso significa? Significa que, como eu falei, uma equação do segundo grau, ela possui duas raízes reais distintas, simétricas, se e somente se o b for igual a zero. Então perceba que essa equação aqui, ó, ela não possui raiz simétrica, né? Porque o b é o menos 2000. E o menos 2000 é claramente diferente de zero. Então essa equação, ela não possui raízes que são simétricas. Então, por exemplo, a gente já pode desmarcar, né, a letra B, ó, porque está dizendo que tem duas raízes simétricas. A C a gente também pode desmarcar, porque diz que não tem raízes reais. A gente viu que ela tem duas raízes reais distintas. A gente só não sabe se essas raízes são negativas ou positivas. Então vamos analisar se essas raízes são positivas ou negativas agora. A gente sabe que o produto das raízes é C dividido por A. A gente sabe, por exemplo, que a soma das raízes é menos B dividido por A, mas que o produto das raízes é sempre o termo independente do x dividido pelo A. No caso aqui, o termo independente do x é o menos 2001, né? É o que está aqui, ó, dividido pelo A. O A é 1999. E perceba que isso daqui é um número negativo, né? É um número negativo porque o que está em cima é negativo, o que está embaixo é positivo, então a divisão vai dar um número negativo. Como o produto das raízes dá negativo, significa que uma raiz tem que ser positiva e a outra raiz tem que ser negativa. Porque se as duas raízes forem positivas, o produto vai ser positivo. Se as duas raízes forem negativas, o produto vai ser positivo também. Então, uma raiz tem que ser positiva, a outra raiz tem que ser negativa. Então a letra D, por exemplo, já está incorreta, né? Tem duas raízes positivas, a letra E também está incorreta, está dizendo que tem duas raízes negativas. Portanto, a gente vai ficar com a letra A, ó, tem duas raízes reais de sinais contrários,
mas não são simétricas. De fato, isso aqui está correto, né? Pelo que a gente viu aqui, os sinais dessas duas raízes devem ser contrários, porque o produto delas deu negativo. E pelo que nós vimos aqui embaixo, essas raízes não são simétricas, porque o B é menos 2.000, ele é um número diferente de zero. Então, a gente vai ficar com a letra A. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.